A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre e estou aqui hoje com o André. André, nós vamos trazer para o pessoal hoje um tema que foi muito comentado no dia de campo, que é a redução de vazão, né? Sim. Pessoal, antes da gente colocar esse tema, eu gostaria de mostrar para vocês o novo livro de cultura do café no Brasil, da Fundação Pro Café, acabou de lançar a edição 2024. É um livro que pega a cafeicultura desde o preparo do plantio, da escolha do terreno e vai até o café lá na xícara. É um livro mais completo, é o que a gente costuma falar que é a Bíblia do café. Todo mundo às vezes encontra, pessoal, todo mundo quer saber aonde que eu posso aprender mais sobre café, aonde que eu posso pesquisar. O que você pensar em cafeicultura tem aqui dentro. De uma forma muito clara, muito simples, muito didática, né, André? Desde o produtor até o técnico, ele consegue entender esse livro e tirar muito proveito desse livro. Gostaria de aproveitar e agradecer também o Sicoob Crediverb e a Cocamig, que são apoiadores do canal. Andrezinho, vamos lá? Sim. André, o tema da estação sua foi redução da vazão de pulverização. Por que isso? É um negócio que você já vem trabalhando em fazenda, que você assiste há muito tempo. O Aero lá de Boa Esperança, colega nosso também, já vem batendo na tecla de poder, né, em determinadas situações, na maioria das situações. E aí você fez esse experimento ali dentro da fundação, onde você avaliou incidência de doença com diferentes níveis de vazão, não é isso? Exatamente, Xande. Então, a gente sabe que a pulverização é uma atividade comum na cafeicultura, né? Durante a entre-safra é uma das atividades que mais consome o tratorista, vamos dizer assim, né? O maior número de entrada de trator na lavoura, né? Isso, em torno de 40% das horas trabalhadas pelo tratorista na entre-safra é com pulverizações. Depois vem o controle do mato, que também é uma atividade que consome bastante o tratorista. E em terceiro lugar, as adubações, no geral, né? É claro que cada propriedade tem as suas particularidades. Então, a gente já vem trabalhando algumas propriedades com redução da vazão. Então, a gente resolveu fazer esse experimento, né, para ter mais confiança na hora de reduzir a vazão de pulverização. Então, a gente montou um experimento na fazenda experimental. A gente pegou uma lavoura com alta carga pendente e bem susceptível à ferrugem, um catuai com alta carga pendente e com condições para pegar bastante ferrugem. E montamos os experimentos a testemunha, sem aplicação nenhuma, 100 litros por hectare, 200 litros por hectare, 300 e 400. Então, foram 5 tratamentos, testemunha, 100, 200, 300 e 400. E a gente fez 3 aplicações com o trator, né? Em dezembro, janeiro e março, direcionado ali para ferrugem, e também colocou o nutricional, né? Então, independente do tratamento, a gente usou Priori a meio litro, Oshima a 0,4 litros, meio litro por hectare, Priori, Oshima 400 ml por hectare, e o sais, sulfadezinho com 1,2 kg, sulfato de manganês 1,2 kg, cloreto 1,2 kg e o ácido bórico a 1 kg, né? Então, quando você diminui a vazão, se eu passar para 200, em 400 litros d'água eu vou pôr o dobro de produto. Tá? Vou pôr o Prior dobrado, vou pôr o Oshima dobrado e vou pôr o sais dobrado. Se fosse qualquer outro produto, triazoxibirulina, sempre dobrado. Aqui, pessoal, é porque a gente tem que escolher um produto para fazer o experimento. Não é que seja um produto de preferência nossa, mas é um produto para fazer o experimento, como a gente poderia estar usando vários outros. Sim, a gente escolheu o Prior, que é um produto bem comum no mercado, né? Mas não tem nada a ver, poderia ser qualquer outro produto, né? E a gente usou o Priori a meio litro por hectare
numa lavoura dessa, a gente já sabia que meio litro por hectare não ia segurar a ferrugem o suficiente, porque é uma lavoura de carga alta, muito susceptível à ferrugem. Então, a gente colocou meio litro justamente para a ferrugem aparecer, para a dose do produto não mascarar a vazão. Porque a ferrugem aparecendo, a gente ia poder comparar, né, as vazões, qual que foi melhor, né, independente da dose. Então, a gente colocou uma subdose justamente para a doença... ter a incidência e medir essa incidência. Exatamente, né? Então, a gente avaliou tanto as doenças, ferrugem, cercóspora e foma, durante o ciclo, e avaliou também o estado nutricional das plantas. Fez análise de folha, 2 análises de folha, uma em janeiro e outra em março, né? Então, com relação a folhas infectadas com ferrugem, o que a gente vê? A testemunha estourou, né? Deu 86% lá no final do ciclo, ficou com 86% de folhas infectadas com ferrugem, e as vazões de 100, 200, 300 e 400 litros ficaram iguais. Não houve diferença, todas elas controlaram a ferrugem bem e não houve diferença Estatística, entre estatística. Elas ficaram iguais. Ficaram iguais, né? Quando a gente avalia a desfolha no pré-colheita, foi o mesmo resultado. A testemunha já com um índice de desfolha aí em torno de 30%, e os tratamentos de 100 a 400 litros por hectare variando de 10 a 13% de desfolha, mas também sem diferença estatística entre os tratamentos. Ô André, eu vou fazer um adendo aqui só em cima desses resultados, porque vai aparecer aqui, né, os números para o pessoal ver, e aí o pessoal pode assustar com relação a, nossa, mas chegou em abril e maio, nenhum segurou. Não, na verdade é por quê? Porque quando você desenha esse protocolo, você coloca um número fixo de aplicações. Isso. Coisa que a gente não faz na fazenda. Por quê? Porque se a gente tivesse entrado com uma aplicação aqui, final de março, por exemplo, começo de abril, estaria passando, sim, né, com um nível muito mais baixo. Sim. Então é só para o pessoal entender. O que vale aqui, pessoal, é a diferença entre os números, né, André? Isso. Porque uma aplicação a mais aqui você estaria com... O objetivo, baixo. Uma aplicação a mais ou uma dose maior do produto, eu teria um controle mais eficiente. Muito mais eficiente. Né? Mas o objetivo foi comparar comparar a vazão. Isso, exatamente, né? Quando a gente avalia o índice de folhas infectadas por cercóspora, não houve diferença entre os tratamentos, nem entre as diferentes vazões e a testemunha, né? Então, ficou tudo igual. E para a foma, apesar de não ter nenhum produto específico para a foma foi avaliada, né? Em todas as avaliações. Então, apenas na avaliação de abril, as vazões de 300 e 400 litros por hectare tiveram um índice de foma um pouco menor, né? Mas lembrando que era uma subdose e não tinha um produto específico para foma. Então a gente vai continuar com esse trabalho fazendo o ciclo inteiro, né? E aí a gente vai continuar esse trabalho por mais anos. Por mais anos. Né? Com relação ao nutricional, na primeira análise de folha de janeiro, todos os tratamentos ficaram melhor do que a testemunha para o zinco, né? No entanto, as vazões de 200, 300 e 400 ainda foram um pouco superior a 100 litros por hectare, né? E para o boro não houve diferença em ambas as avaliações, né? E na análise de folha de fevereiro, não houve diferença entre as vazões, né? E de 100 a 400 litros, os tratamentos que foram tratados, foram pulverizados, ficaram iguais entre si e melhores do que testemunha. Então, Xande, o que a gente vê? A gente vê que a redução da vazão, ela é uma prática viável, né? Sim. No entanto, tem critérios para isso dar certo. A gente não faz isso de qualquer jeito, né? Então, que critérios são esses? Primeira coisa, limpeza do pulverizador, manutenção, correia esticada cada 150 horas, os ramais bem limpo, bico limpo, o filtro limpo, se de preferência ter um bom agitador de calda, essa manutenção normal. O básico, né? Para funcionar bem. Exatamente. Aí, vamos lá, como que a gente vai reduzir? Primeiro, pessoal, não correr.
tá? Não vai correr com o trator. Então, andar estourando a 7 km por hora, disso para trás, tá? No máximo, vamos pensar ali em metro por segundo. No máximo 25 segundos no tempo para andar 50 metros, disso para mais. A hora que a gente pensa, tem muito trator Valtra, por exemplo, que ele vai andar ali na primeira simples a 27, 28. Isso. Muito massa, você vai andar a 34. Isso. Né? E você vai ficar nessa variação. Então, não isso. correr, né? Entre 25 não e 35. se reduz a vazão aumentando a velocidade. Exatamente. Senão você perde eficiência. Perde eficiência, né? Então, o grande objetivo da redução da vazão é isso, é melhorar a eficiência operacional sem perder eficiência de controle, eficiência nutricional, né? Então, a gente já fez algumas avaliações. Quando a gente passa de 400 litros por hectare para 200 litros por hectare, a gente aumenta o rendimento operacional em torno de 40% a 50%. Então, a pessoa que fazia 10 hectares por dia vai fazer 14, 15, né? Então, quanto mais longe a água, maior o rendimento, vai melhorar mais o rendimento operacional. Quanto mais perto a água, mais rápido é o abastecimento, vai melhorar menos o rendimento operacional. Então, voltando, primeira coisa, não correr. Depois, não diminui a rotação. Vai usar a velocidade normal, rotação é 1.500 RPM, não vai mudar a rotação, né? Vai trabalhar com a pressão no manômetro do pulverizador entre 80 e 130 libras, né? E aí você tem uma margem, né? André, tá tudo certo então. Você já passou as dicas pro produtor. A gente tá falando aqui das diferentes vazão. Aí o produtor fala, mas qual bico que eu uso? Como que eu acho esse bico? A gente tem a tabela de bicos, né? Mas para isso ele vai ter que ver a vazão do bico. Como que você faz? Então, Xande, o que acontece? Tem empresas que fabricam bico, né? Então, os mais comuns aqui, que é muito fácil de achar, é Magnojet, é fácil de achar, e da Jacto, né? Então, dentro da Magnojet, o bico ideal é o MGA, né? Então, eu tenho MGA com vazão a 100 libras de 900 ml por minuto, tem MGA vazão a 100 libras de 590, 390 e 290. Então, eu vou trocar o bico, se for da Magnojet, é o bico MGA, que é o bico mais indicado para tubo atomizador. A Almag funciona? Funciona, mas não é o ideal, né? E da Jacto é o bico ATR, né? Então, ele também tem o bico ATR com diferentes vazões. E aí, dentro dos bicos, ele tem angulações diferentes, né? Então, se eu tenho um ramal de 8 bicos, o que quer dizer? Eu tenho 8 bicos de um lado, 8 bicos de outro. Eu tenho 16 bicos. São a maioria dos Herbs 400, por exemplo. Isso, né? A grande maioria. Aí a gente recomenda usar bicos de 90 graus, que é a angulação com que ele sai do bico, né? Quando o ramal é de 12 bicos de cada lado... Que aí já são muito dos Herbs 2000, que já tem... Os modelos, mas já são 24 bicos, eu posso usar o bico de 60 graus. O que o produtor tem que ver é que esse bico ele tem que cruzar antes de acertar a planta, né? Então, se ele tem ramal com mais bicos, ele tem a opção de pôr de 60 graus, ele até, quando fecha um pouco mais, ele até infiltra um pouco melhor. O André, se não me engano, com vazão de 200 litros é o MGA 67, é o marrom, não é? Então, a 200 litros, ou vai ser o 0,7, né? Ou o 0,1. Depende do teu ajuste fino, tá? Mas geralmente é o 0,67. É o 0,67. MGA 0,67. Eu falo porque eu comprei ele, eu usei ele, eu fiz agora, a gente tava conversando antes aqui, eu peguei ele. Porque ele vai te dar exatamente a metade do MGA verde, né? De 90 graus, né? Então ele vai te dar exatamente a metade, tá? Então, geralmente é o MGA 0,67. De 400 para 200. Né? Por que eu tô falando de 200, André? Você deu exemplo de 100, de 200, de 300 e o padrão que é 400. Muitas vezes a gente mostrou aqui que não tem diferença estatística no de 100. Mas, assim, pessoal, já que vai fazer, se eu quero reduzir, é muito mais garantido e mais certeiro você colocar 200 do que abaixar para 100.
Por quê? A gente fez o estudo, deu, mas a gente precisa de mais tempo. A gente tem as interferências de campo na hora de aplicação. O 100, ele teve algumas situações, para a ferrugem ele foi igual a 400. Mas o 100, no nutricional, teve a análise de folha que ele perdeu. E o que a gente tem que ver, isso aqui é um experimento, mas a gente avalia vários outros campos, que a gente instala outros campos que dão suporte também na informação, né? Então, a gente vê que 100 foi viável, mas tem situações que ele perde um pouco, né? Então, o 200 seria muito mais garantido. Isso, né? Então a redução da vazão, ela é uma prática viável, mas a gente recomenda não baixar de 200 litros por hectare. André, aí o produtor chega e fala assim, tá, mas se eu vou fazer essa redução, como que eu vou calcular essa vazão? Sim, né? Aí... Porque o cálculo de vazão, às vezes o pessoal quer fazer regra de 3, quer fazer isso, quer fazer aquilo. O Aero já mandou pra gente muitas vezes lá na pós, quando ele pegou, um cálculo simplesinho com fator de multiplicação. Né? Sim, tem uma maneira muito simples de calcular essa vazão, que se você pegar o espaçamento na rua e multiplicar por 2, já te dá a vazão em 50 metros. Ou seja, quantos litros tem que cair em 50 metros. Se você tem o tempo que o trator anda 50 metros, você tem a vazão, essa vazão em quantos segundos ela tem que cair, né? Então, se eu multiplicar o espaçamento na rua vezes 2, eu acho a vazão em 50 metros. Vou te dar um exemplo. Se o espaçamento na rua é 3,5, vezes 2 dá 7. Em 50 metros tem que cair 7 litros. Se eu tivesse só um bico do drenche, era muito fácil. O tempo para o trator andar 50 metros tem que sair 7 litros no bico do drenche. Vamos colocar o tempo, André. Vamos pensar que o trator percorre em 34 segundos, que aí o produtor consegue enxergar. Ou seja, você vai pegar o relógio, dar o start nele e a pessoa vai estar ali medindo. Em 34 segundos, se fosse um bico de drenche, teria que cair 7 litros. 7 litros. Pensando em 400 litros por hectare. Isso. Se, como o pulverizador, ele tem, por exemplo, 16 bicos, aí ele tem que dividir 7 por 16. Né? 7 litros dividido por 16 vai lá e dá em torno de 450 ml. Então, no tempo para o trator andar 50 metros, tem que sair 450 ml por bico. Né? E com relação a 200 litros por hectare, ele é o próprio espaçamento na rua. Então, o espaçamento na rua, vamos mudar agora, é 4 metros. Então, se eu quero uma vazão de 200 litros, o tempo para o trator andar 50 metros, vamos supor que é 34 segundos, em 34 segundos tem que sair 4 litros. Né? A vazão total, se tivesse um bico só era 4 litros. Se eu tiver 16 bicos, tem que sair 500 ml por bico em 34 segundos. Né? Então, só multiplicar o espaçamento da rua vezes 2, eu acho a vazão para 400 litros. E o próprio espaçamento na rua é a vazão de 200 litros, né? A vazão em 50 metros. 50 metros. Perfeito. André, para a gente já caminhar para o final, coloca para o produtor só a questão que você falou antes da incompatibilidade. Então, qual seria uma ordem de forma bem simples, bem clara, de colocar a ordem de produto aí para o tanque de colocação, para depois a gente já caminhar para o final? Então, Xande, assim, a gente tem uma ordem para aumentar a segurança. Não quer dizer que se o produtor pôr esses produtos lá em qualquer ordem, isso vai dar errado, não quer dizer isso, né? Então, para aumentar a segurança, o que a gente fala? Aqueles surfactantes, aquele espalhante adesivo de pouquinho, não é óleo, tá? Surfactante ou espalhante adesivo, ele é o primeiro aí a entrar, porque ele tira a tensão da água e melhora a mistura, né? Então, ele é o primeiro. Depois, eu vou pôr os defensivos, inseticida, fungicida, né? E depois vou pôr o nutricional, os sais e por último sempre o óleo, né? Então, muitos produtos, o ideal é fazer pré-mistura no balde e colocar, principalmente sais, faz pré-mistura no balde e coloca. Ou sobrou na telinha, volta pro balde, termina de dissolver e coloca, né? Então, sempre colocar com a bomba batendo, né? A bomba batendo para aquilo, senão decanta lá no fundo, né? E outra coisa importante, Andy, quando você reduz a vazão da pulverização, um Herbst 2000, por exemplo,
O produtor não consegue, no horário normal, ele não vai conseguir fazer 2 em um dia. Então, o ideal é ele não guardar o tanque cheio de um dia para o outro. Então, se ele faz só mais meio tanque, ele enche só mais meio tanque, prepara só mais meio e joga, né? Então, para ele fazer 2 árvores 2.000 num dia, que vai dar 20 hectares por dia, ele vai ter que pagar uma horinha extra pro tratorista. Dá para fazer? Dá, mas tem que pagar uma horinha extra, né? Então, no caso, ele reduz, joga, né? Metade, ele vai fazer 15 hectares. No horário normal, geralmente faz 1 árvore e meio por dia, 15 hectares, né? E já tem esse ganho. André, então a gente colocou algumas situações, só que aí o produtor pode pegar e pensar assim, eu vou usar ela em todas as situações, por exemplo, os 200 litros por hectare? Cuidado, pessoal. Sim. Se eu vou usar um maturador... não pode generalizar, né, Xavier? Dependendo, eu vou usar para broca, não vai. Eu vou usar para um ataque de ácaro. Ácaro da leprose, infestação de bicho mineiro. Uma alta infestação de foma, se a foma estiver muito alta. Se é uma preventivo, se é um controle, aí pode ser. Mas se é uma alta infestação, aí não. Aí você volta para o 400. Mas mesmo assim eu já entendo como um ganho. Por quê? Porque são situações específicas que eu volto para o 400. Ou no caso de maturador, dependendo do que for, de ácaro e tudo, eu vou ter que subir. Exatamente. Maturador você vai para 650, 700. Exatamente. Né? Mas numa maneira geral, você consegue trabalhar com boa parte do teu ano com uma vazão menor e maior rendimento operacional, né? É isso aí, exatamente. A gente não pode generalizar, né? Depende muito do produto que está usando, o alvo, né? Então, prestar muita atenção nisso, né? Então, é o que você falou, maturadores, ácaro da leprose, broca... Dependendo do produto e da infestação do bicho mineiro, né? A gente tem que voltar para 400 litros ou, muitas das situações, até aumentar, né? Então, a gente vê que é uma prática viável, mas não pode generalizar, né? Ela tem grandes vantagens. Muitas das propriedades que diminuem a invasão melhoram o controle fitossanitário, porque começa a fazer, às vezes está atrasando muito, né? Então, muitas das situações, na grande maioria, a gente vê melhoras. Porque né? Melhora a eficiência de aplicação, né? Melhora a eficiência de aplicação. Velocidade da aplicação, trabalha com um período de dia menor de aplicação, né? Ô Xande, assim, melhora o rendimento operacional, diminui o gasto com combustível e também diminui a exposição ao risco de contaminação. A hora que tem maior problema de contaminação é no preparo da calda. Então, quando o trabalhador prepara menos calda, ele também tem menos contato, menos exposição ao risco, né? Então, tem muitas vantagens, mas não generalizar, né? Sempre vai ter situações que isso não é a melhor alternativa, né? E a gente indica não abaixar de 200 litros por hectare, né? Perfeito, André. Eu acho que o produtor que ficou atento, que acompanhou esse episódio, ele vai conseguir parar, olhar a propriedade dele, fazer o teste, ver se cabe dentro do manejo dele, dentro da situação dele, né? Do capricho que ele vai ter com a lavoura ou não. E testar. O que a gente sempre fala é testa, vê se na sua realidade isso daí encaixa, vê se na sua realidade isso daí vai te atender. Deu certo? Continua. Não deu certo? Opa, isso não é para mim. Mas não custa tentar. A gente falou do trator, mas tem a situação do costal. Tem tanto o costal manual como a situação do costal motorizado. O turboatomizador. O turboatomizador, que é muito comum, né, nas áreas onde o trator não passa, né, principalmente na cafeicultura de montanha. O pulverizador costal ou o atomizador costal, a gente faz o teste de vazão, o teste em branco. A gente coloca 2 litros, vê para quantas plantas dá, né? Fazendo um bom molhamento lá, para quantas plantas dá. E aí você sabe que 2 litros deu para, por exemplo, 60 plantas. Se eu tiver 4.000 plantas por hectare, quantos litros vai dar? Então eu faço um teste branco e pela regra de 3 eu acho qual que é a vazão que eu estou usando. A partir da hora, eu estou usando vazão de 300 litros por hectare. Então eu vou pôr produto de 1 hectare para 300 litros d'água. Então, no caso do costal, a gente faz um teste em branco e coloca a quantidade de produto de acordo com a vazão que eu estou usando.
Perfeito, porque o costal principalmente, né, André, depende muito do jeito que o operador tá andando. Se eu tô usando costal é porque eu já tô num terreno mais difícil. Sim. Então, de uma lavoura para outra muda um pouco a inclinação, o operador vai andar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Tem lavoura então, mais alta, baixa. Vou mudar de talhão, faz o teste em branco, é muito rápido e vai te trazer um resultado muito melhor, mais eficiente. A gente faz isso em ensaio, todo ensaio que vai fazer aplicação faz teste de vazão, né? A gente faz isso, é muito rápido, né? Então, no caso do costal, o ideal é tirar a vazão, né? Fazer o teste em branco. Perfeito, André. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um volume muito grande de informação, informações ótimas, excelentes para melhorar o seu dia a dia, o seu rendimento operacional. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.